Bom, olá você que está assistindo esse vídeo, olá a todos vocês que vão participar desse vídeo aqui. Nós vamos bater um papo bem bacana e o tema desse papo aqui são 3 brasileiros que venceram as 3 primeiras etapas do InterSystems Iris Contest for Developers. E nós vamos ouvir agora uma palavra do Alexandre Tunes, que ele é o Country Manager da InterSystems aqui no Brasil. Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje iremos compartilhar um momento muito especial. Estaremos homenageando 3 desenvolvedores brasileiros muito talentosos. Eles foram consagrados vencedores das 3 últimas etapas do concurso InterSystems Iris Contest for Developers. Trata-se de um concurso aberto, online, onde os integrantes do InterSystems Development Community participam. Esses 3 brasileiros, Henrique, Renato, muito obrigado pela participação, parabéns pela vitória e contamos com vocês nas próximas edições e que também surjam novos talentos para participar. Meu muito obrigado. E hoje eles estão aqui e iremos compartilhar com eles um pouquinho da experiência do que foi participar nas nossas competições InterSystems. Mais uma vez, muito obrigado. Parabéns, né? Porque você faz parte disso também. Sim, muito orgulhoso. E pela primeira vez, eu até falei com o pessoal, depois dessa lavada brasileira, digamos assim, eu me senti mais motivado ainda, né? E entrei pessoalmente no processo agora, como Country Manager aqui do InterSystems, e já conseguimos a aprovação da criação da comunidade brasileira, na realidade, a comunidade de língua portuguesa, que foi um dos temas, né? Sim. Porque nós entendemos que existem muitos talentos brasileiros e nem todos eles, mesmo talentosos em tecnologia, não dominam a língua inglesa. Isso é um fator que inibe. Claro. Né? Então, assim, se a gente puder fazer esse mesmo processo com a língua portuguesa, tenho certeza que a gente irá incentivar muito mais talentos do que foi essa outra edição. Obrigado, Alexandre. Então, nós vamos começar a bater um papo aqui agora sobre como foi esse evento, o que os 3 brasileiros fizeram para ganhar as 3 primeiras etapas. Agora, para falar para a gente sobre esse evento internacional, é o Rochael Ribeiro Filho, que ele é Sales Engineer da InterSystems Brasil. Tudo bem, Rochael? Olá, como vai, Guido? Obrigado pelo convite. Tudo bem, imagina, eu que agradeço o tempo de vocês aqui. Rochael, me diz uma coisa. O que é esse evento, a que ele se propõe e como ele é realizado? A sua pergunta é muito boa. A ideia da InterSystems é de realmente montar uma comunidade em torno da sua tecnologia. Somos uma empresa de tecnologia e a comunidade é uma peça importante na nossa estratégia de trabalho. E ela é composta, na verdade, de um tripé, onde a gente tem uma comunidade onde se posta questões, dúvidas, as pessoas se ajudam, apresentam soluções uns para os outros. Nós temos o outro tripé, que é o learning, toda uma estrutura de e-learning para que todo mundo tenha acesso às mais novas atualizações do produto e da própria comunidade. E na última versão nossa, a gente montou que a gente chama de Open Exchange, porque a gente entende que a troca de códigos é muito importante e facilita a vida de todos os nossos desenvolvedores e ajuda bastante a comunidade como um todo. Então, é um tripé que a gente está trabalhando para montar, para melhorar a vida dos nossos usuários e dos nossos desenvolvedores. E a ideia do contest, um concurso, vamos dizer assim, era trazer novas ideias, um ar novo, ideias novas, ideias disruptivas. Eu não gosto muito dessa palavra, mas é interessante quando você tem trazer conhecimento novo para uma comunidade carente, no sentido de ideias novas são sempre bem-vindas. Sim. E aí nasceu essa ideia do concurso, que um dos atrativos interessantes é que um prêmio em dinheiro, que é bem interessante, e a nível mundial, ou seja, a comunidade não é uma comunidade
proprietária. Nós temos hoje a comunidade em 3 línguas, inglês, que é o básico, Sim. a comunidade em espanhol, agora em japonês, e em breve, muito breve, essa é a novidade que eu conto em primeira mão para vocês, já estamos trabalhando em ter a comunidade em português, que a gente entende que pode ajudar um pouco os nossos usuários da língua portuguesa, que, queira ou não, a gente não tem a fluência. Eu falo inglês há muitos anos, mas termina você não tendo muito bem a fluência Claro. em termos, e fica mais fácil você perguntar em português e aí alguém ajudar a traduzir e fazer. Mas, basicamente, esse tripé que a gente está trabalhando, e o Contest é para atrair novas ideias. Então, ele nasceu do nosso gerente da comunidade, de uma ideia da gente trazer novas ideias, e a gente resolveu fazer um assunto por mês. Né? Tá. Então, temos assuntos já definidos, assuntos que eu digo, tecnologias, modalidade de programação, linguagem de programação, matérias diferentes. Tá. E foi uma surpresa muito grande quando a gente viu que o primeiro foi ganho para um brasileiro, nem levantou muito, vamos dizer, poeira, mas Sim. o segundo lugar também era um brasileiro, então já era um pouco diferente. E o segundo, outro brasileiro ganhou, que tinha sido o segundo lugar no mês anterior, que foi aí a coisa começou a falar, ué, o que está acontecendo, né? O que esses brasileiros estão fazendo aí? E aí, no terceiro mês, nós tivemos mais surpresa ainda, onde o Renato, que é um novo na comunidade, novo em sentido, ele não trabalhava com a tecnologia InterSystem, mas ouviu falar do concurso e fez uma solução muito interessante. E aí, em 3 meses seguidos, 3 concursos, 3 meses seguidos, 3 brasileiros ganharam. E aí isso começou... Desculpe. Que coisa! Que coisa! É muito interessante, porque levantou na própria empresa uma poeira interessante. Falei, o que esses caras estão fazendo? E a gente não estava fazendo nada, que eu digo, a empresa, InterSystem Brasil não estava promovendo internamente isso, e foi simplesmente realmente uma adesão, e as pessoas, quem vota são as pessoas da InterSystem, que são chamadas de experts, que eles têm um voto em separado, que é o voto principal, e a própria comunidade. E os brasileiros ganharam nas duas, sempre, no expert e na comunidade, o que para a gente foi uma surpresa extremamente agradável. Mas para dar um spoiler, esse mês, que é Machine Learning, temos 4 concorrentes, 3 brasileiros. Então a chance da gente ganhar é 75%. É grande também, hein? Vamos seria ver. O nosso 4º mês. Mas vamos ver com os meninos aí agora. Eu estou aqui com o Henrique Ramon, com o Henrique Dias e com o Renato Banzai. Vou começar aqui com o Henrique. Henrique, você foi o primeiro a ganhar? Foi o segundo? Foi o terceiro? Você ficou em segundo? Ficou em primeiro? Como é que foi o negócio? Olá, Guido, tudo bem? Tudo bem a todos? Eu ganhei em primeiro no voto da comunidade, no primeiro contest, né? Eu já participava da comunidade, né? Acho que peguei bem do início, né? A comunidade, então eu sempre fui um pouco ativo lá, escrevi alguns artigos, sempre respondia. E quando começou o Open Exchange, que foi o que o Rochael comentou, então eu comecei a colocar algumas aplicações que eu fazia ali de estudo, ou às vezes alguma aplicação que eu via com potencial para deixar aberto o código e colocava lá. Quando começou o contest, eu pensei, legal, vou participar com algumas dessas que eu já tinha colocado, então eu participei com uma ferramenta que eu já tinha publicado lá no Open Exchange, e uma outra que eu estava trabalhando em paralelo ali, eu vi uma necessidade, no meu trabalho, que eu trabalho com essa tecnologia já há 4 anos, e eu resolvi colocar e participar do contest. E, para minha surpresa, eu tirei o primeiro lugar junto com um russo, né, o Dmitry, e o sobrenome eu não vou conseguir falar, é muito difícil para mim falar o sobrenome dele, mas até um fato curioso, que eu sempre gostei de ferramentas open source, eu sempre contribuí bastante, trabalhei com outras linguagens, e quando eu comecei a trabalhar com a tecnologia da InterSystems, a primeira coisa, depois que a minha empresa, a empresa que eu trabalho, desculpa, ela deu um treinamento na ferramenta, eu comecei a buscar uma comunidade, buscar ferramentas open source a respeito disso, e um código open source que eu estudei bastante foi justamente do que empatou comigo, com o do Dmitry, que foi o Cache Block Explorer.
Então, eu usei o código dele para estudar, para aprender a linguagem, e quando eu participei, eu ainda empatei com ele no primeiro lugar, no primeiro contest, né? Olha E só. até eu comentei isso com ele, com uma entrevista que nós tivemos com os ganhadores, né? Tá. Do primeiro contest, eu comentei justamente isso com ele, que até é uma ferramenta que ele criou, eu utilizo até hoje. Então, isso foi muito bacana, assim, para mim. Qual é que foi a solução mesmo? Foi uma ferramenta de busca dinâmica, para um builder Tá. para queries, que eu criei Tá. no primeiro contest. Entendi. E o Henrique agora? Henrique Dias, qual foi a tua surpresa quando você ficou em segundo no primeiro torneio, foi isso? Obrigado, Guido, pelo convite. Foi Imagina. no primeiro contest eu fiquei em segundo, É. E no segundo na community, na votação community, e no terceiro no expert, Tá. atrás do Henri Ramon. E Tá. no segundo contest eu acabei pegando o primeiro lugar, tanto na categoria experts quanto na categoria da community. Aí foi uma surpresa levar essa dupla aí para casa. E a gente acabou fazendo uma dupla brasileira aí no pódio, porque no segundo contest eu fiquei em primeiro, aí inverteu, e o Henrique ficou em segundo. Foi uma revanche? Foi uma revanche, mais ou menos. Entendi. Agora, a tua solução, qual foi, especificamente? No primeiro contest eu fiz temática do concurso eram aplicações clients. Eu fiz um client para previsões do tempo, conversões de unidades de medida, câmbio de moedas, né, das mais diversas. E no segundo contest, onde eu levei o primeiro lugar nas duas categorias, eu fiz um monitor, né, chama Iris History Monitor, Tá. né, para extrair toda a informação do banco e passar para o usuário de forma visual. Ele tem um controle maior do banco, utilizando com base em gráficos ao invés de números. Entendi. Banzai, me fala uma coisa. Você, pelo que o Rochael falou, você não conhecia a comunidade, você nunca tinha trabalhado com ferramenta InterSystems, né? E como é que você ganhou esse primeiro lugar aí? O que você fez? Oi, Guido, obrigado pelo convite aqui. Imagina. Eu nunca trabalhei realmente com Iris. Comecei a tocá-lo, a encostar no Iris pelo próprio concurso, né? Então, se a intenção era trazer gente nova, acho que eu sou uma dessas pessoas novas que chegou para a comunidade. A temática do terceiro concurso era para usar um componente específico da Iris, da InterSystem Iris, que conectava a ferramentas de mercado, né? Tanto Node.js, quanto Java, quanto .NET, quanto Python. Essa última Python é a que eu venho trabalhando nos últimos anos. E, bom, era para você construir algo com isso. E, a partir daí, eu fui observando como que estava indo, como estava a popularidade da aplicação que eu fui postando, e eu fiz meio que de tudo ali para chamar a atenção, né? Primeiro, eu construí um gráfico sobre as mortes do Covid, que eu já havia feito em Python, mas eu fiz isso integrando com o InterSystem Iris. Depois, eu explorei uma estrutura de dado que o Iris usa fortemente, que é o grafo. Então, eu exibia grafos através do Python, de bibliotecas do Python. E a terceira foi um chatbot. E esse chatbot, para chamar mais atenção ainda, eu fiz ele em 4 línguas, né? Eu fiz em inglês, em português, em espanhol e em russo. Você fala russo? Não falo. Eu falo inglês e português, mas eu falo Python. Então, exatamente. Sabendo uma linguagem de programação e entendendo bem os componentes, dadas as proporções, dá para você arranhar um russo. Claro, exatamente, dá sim. Agora, deixa eu voltar agora, eu vou continuar com você aqui, que eu quero saber o seguinte, essa premiação, de alguma forma, mexeu na tua carreira? Quer dizer, você sentiu alguma coisa que você não tinha sentido antes, por exemplo, para a tua carreira? Fez bem para a tua carreira, por exemplo? Fez muito bem para minha carreira.
Atualmente, eu estou na carreira de gestão, então eu não estou tão próximo tocando código, porém eu sou muito cobrado para sempre estar atualizado. Então, ao demonstrar tanto para os meus pares quanto para os meus superiores, todo mundo ficou muito feliz, gostou bastante, se interessou pelo concurso, tentou entender melhor, e isso serve para divulgar também, de certa forma. Um monte de gente veio dar parabéns, gente que não conversava há muito tempo. Então, tanto para o networking quanto para o conhecimento, e também para a autoestima, né? Acho que faz tempo que eu não competi em algo assim, então é bem legal. Fez bastante diferença na minha carreira, assim. Entendi. Henrique, mesma pergunta para você. Quer dizer, na tua carreira, você já é um cara bastante experiente, né? A gente já falou antes sobre isso, mas foi bacana para a carreira? Com certeza. Eu trabalho com tecnologia da InterSystems desde 2003. Sei. Estou 17 anos aí trabalhando com essa tecnologia e dá uma impactada assim na carreira no sentido de trazer um pouco de holofote assim para o seu trabalho. O pessoal vem saber quem é você que ganhou, sobre o seu projeto. Isso também, como o Renato mencionou, traz uma autoestima assim para o profissional e dá aquela motivação de você querer fazer alguma coisa a mais, contribuir de uma outra maneira, quais formas você pode estar participando. Então, foi um conjunto, né? Ele não revoluciona a sua vida, né? Você não vira um superstar nem nada, mas ele mostra para os demais, principalmente para o pessoal lá de fora, que aqui no Brasil tem muita gente boa e muita gente com criatividade. E acho que isso é o mais importante. Sem dúvida. Henrique? A mesma coisa. Assim, ainda estou lidando com toda essa repercussão que teve, né? Que justamente assim, por mais que foi um contest mundial, né? É impressionante lidar com a abrangência disso, assim, né? Que gente do mundo inteiro participando, gente do mundo inteiro vindo parabenizar, vindo conversar. Como o Henrique comentou, o network realmente expande, assim. Realmente, assim, agrega muito, né? Fora a questão toda justamente o apoio na empresa, onde que eu trabalho e tudo mais, assim. Realmente, assim, agrega muito, né? Claro. Ô, Rochael, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que os concursos são mensais e que vai até novembro, se eu não me engano, né? Você tem uma relação dos temas que vão até novembro? Você fez uma cola aí? O Guido, na verdade, a gente fez uma programação até novembro, né, a partir de março, que foi a primeira, que foi aplicações cliente, né, algo que você comunicasse com a plataforma InterSystems Aires. Em abril, a gente começou a falar de APIs REST, que é uma tecnologia que está sendo muito utilizada para troca de informações entre diversas aplicações. Em maio, foi a aplicação que o Banzai ganhou, com Python, alguma coisa que falasse com a tecnologia, mas que construísse alguma aplicação interessante. Agora, para junho, nós temos a parte de inteligência artificial e machine learning, que estamos, inclusive, na semana de votação, então, se alguém quiser conhecer e ver as soluções apresentadas, está na hora ainda. Em julho, nós vamos falar de FHIR, que é um protocolo de troca de informações clínicas, então, a parte na área de saúde. Em agosto, nós vamos falar de Full Stack Applications, né? O Ares sendo server ou uma interface de usuário ou framework. Alguém pode aplicações mobile, aplicações desktop, pode ser qualquer desde que use uma Full Stack para falar com Ares. A parte de interoperabilidade para setembro, e aí aberta para troca de informações em sistemas de saúde ou sistemas de outras verticais. Em outubro, um multimodelo, uma solução multimodelo que utilize Ares, que uma das grandes forças nossa é ter um banco de dados multimodelo, ou seja, se você quiser relacional, quiser orientado a objeto, quiser documento, a gente armazena qualquer tipo de dado. Então, vamos explorar esse lado em outubro. E em novembro, qualquer parte de interoperabilidade ou troca de informações, uma solução de troca de informações para a utilização de InterSystems Ares. Na verdade, se vocês verificarem, a gente está evoluindo. Então, a gente está começando agora em abril, maio, junho, com base, ou seja, REST, troca de informação, é um layer mais baixo.
as aplicações nativas, as APIs nativas, a aplicação mais baixa, para chegar em novembro numa solução de interoperabilidade, numa solução multimodelo, de armazenamento multimodelo, que seja mais interessante, ou seja, começamos pela base e chegamos numa solução final para o usuário final, vamos dizer assim. Então, essa é a programação até novembro, e com sucesso, eu tenho certeza absoluta que isso vai continuar para o ano que vem, porque, como o Renato colocou e o Henry e o Henrique falaram, um dos objetivos é atrair novos usuários, isso é óbvio, não precisaria nem falar. E o Banzai é uma das grandes, gratas surpresas que a gente teve. Mas a ideia mesmo é essa troca de informações, é a possibilidade de a gente trocar, a possibilidade de oferecer conhecimento, a possibilidade no Open Exchange de ter aplicações ou soluções open source que as pessoas possam compartilhar. A aplicação do Covid do Banzai foi super bem avaliada. Ou seja, o que você tem? Começando com a base, ou seja, APIs nativa, REST, coisas básicas, você já tem uma solução? Apresenta. Vamos ver o que a gente pode fazer para te ajudar, se essa sua solução pode rodar em Aires ou nos ajudar em alguma forma. Então, a ideia é realmente ser colaborativo e apresentar ao mundo o que, não sei se agora se for o Henry ou o Henrique, me confundo com o nome, você me desculpe, mas que comentou que cara, o Brasil é muito criativo. Então, sim, dos 3 primeiros nós ganhamos. Do quarto, nós temos 3 soluções das 4 apresentadas. O que está acontecendo? E isso tem chamado muita atenção da matriz e do mundo. Claro. E agora que eu vou querer saber o seguinte, Henrique, começo com você de novo. Você pretende participar das próximas até novembro? Você vai dar um tempo, vai dar uma folga para os teus competidores? Você vai fazer o quê desse resto de campeonato aí? Então, eu pretendo agora em agosto, né? Porque até alguns saem um pouco da minha zona de conforto. Então, em agosto, como é full stack, daí eu já tenho um pouco mais de base, né? Então, eu acho que dá para... E até pelo tempo, porque participar em seguido fica bem difícil, né? Porque você tem que se renovar mensalmente, né? Então, é bem complexo, é bem complicado. Até porque é pouco tempo, né? São 15 dias quando abre para justamente inscrições e depois uma semana para voto. Então, é bem corrido mesmo, em 3 semanas você fazer uma aplicação que vem realmente se destacar, né, em meio a tantas outras. Então, eu pretendo agora em agosto, até lá, conseguir estudar. Nessa que a terceira acabei não conseguindo participar, nessa quarta também, quando foge muito da minha área de conhecimento, eu também deixei passar para agora já conseguir participar em agosto. Entendi. Henrique, e você, quais são seus planos para o concurso? Meus planos, pelo visto, vão colidir, vai gerar mais uma competição aí com o Henry, gerar espero que mais uma dupla no pódio lá, Henry e Henrique, ou Henrique e Henry, porque eu também vou pretendo participar em agosto, e da mesma forma, acaba sendo um pouco puxado, e nessa temática do Native API, e agora essa temática de Machine Learning e Inteligência Artificial, embora eu ache interessante, eu não teria condições de apresentar algo interessante e com a qualidade boa o suficiente para competir ou para contribuir com a comunidade. Então, estou dando um pouco de tempo para poder participar das que eu tenho um conhecimento maior, eu posso apresentar algo que realmente contribua com a comunidade como um todo. Entendi. Banzai, o que você vai aprontar nas próximas aí? O que o Henry falou, eu acabei de me ver nesse drama. Participar de 2 seguidas é bem pesado. Eu estou nesse momento, essa semana, eu estou participando da 2ª seguida e não tenho dormido bem, e eu tenho meu trabalho para dar conta e tudo mais. Essas são 3 semanas atípicas na vida, assim, você fica bem sobrecarregado. A próxima provavelmente não participarei. Talvez a de multimodelos, eu não tenho certeza ainda. Eu vou estudar um pouco mais, porque essas 2 eram dentro da minha zona de conforto, né? A primeira um pouco mais, mas nada muito zona de conforto, porque eu não conheço a ferramenta. Então, em algum momento, eu estava aqui estressado, eu não sei fazer isso, como que eu faço isso? Aí vou na comunidade, o pessoal super solícito me ajuda.
mas para quem é competitivo, para quem quer ganhar, não é fácil, tá? É bem pesado. Exatamente. Desculpa. Pode... Não, eu só ia comentar que uma coisa que eu acho interessante na comunidade da InterSystems, que isso, pelo menos até onde que eu conheço, eu não vi em outras comunidades, é justamente a gamificação. Então, na comunidade você tem ali, você ganha alguns pontos, tem alguns rankings, e isso estimula justamente a competição, estimula a criatividade. Claro que tem toda essa carga que o Banzai comentou, né? Participar de 2 seguidas, você vai começando a ficar justamente sob estresse, porque você faz isso no teu momento livre, né? O teu trabalho continua, a tua família continua, as coisas que você faz continuam, então no teu tempo livre que você começa a justamente participar disso. Então, às vezes uma pausa é justamente para o cara se reinventar, né? Dar aquela descansada mesmo. Tá bom. Agora eu vou pedir que vocês 3 se despeçam. Henrique, começo com você. Primeiro, muito obrigado por seu tempo aqui, muito obrigado por você ter ganho pelo Brasil esses 2 prêmios, né? E eu te pergunto uma coisa, você fala em nome do Rochelle, eu ia perguntar para ele, mas você fala, de quanto foi o prêmio? Qual que é o valor da premiação? Então, tem diversas categorias e diversos valores, né? O primeiro que eu ganhei foi na Community, eu dividi $1.000, né, com o Russo, e o segundo eu tirei em segundo lugar também na Community, foram $500, né, o valor. E desde o podcast, todo mundo vem me cobrando churrasco, que o Rochael falou que eu estava devendo um churrasco para ele, agora todo mundo está me pedindo churrasco. Entendi. Mas, ó, obrigado, muito obrigado. Obrigado por seu tempo, obrigado Guido, obrigado por ter participado e boa sorte nas próximas participações aí. Tá, um abraço. Espero que dê outra dobradinha também, novamente, né, nos próximos. Vamos ver. Estamos torcendo. A dupla de sertanejo Henrique, né, que todas a gente participa juntos, a gente sempre está no pódio. Espero que volte a acontecer novamente isso. Tá bom. Henrique, quero te agradecer também, muito obrigado por seu esforço aí, por ter ganho esses prêmios também. E para a gente é sempre muito bacana, né? Porque não é toda hora que tem uma premiação dessa, assim. Obrigado aí, Guido, mais uma vez pelo convite, por disponibilizar esse tempo e essa janela aqui para a gente poder trocar ideia, participar e expor um pouco do que a gente tem feito. Falando aqui um pouco da community, ela é aberta para todo mundo, né? Tento sempre ajudar os brasileiros, mandando, sempre que o pessoal me pergunta de dúvidas, eu tento mandar os links já para estimular o acesso, a troca de informações na comunidade. E o trabalho que a gente vem fazendo, que eu acho muito interessante, acaba, querendo ou não, chamando a atenção do pessoal, né? A gente vai participando. Eu recebi aí, depois do segundo contest, eu recebi o convite do Russo, que é o moderador, né? O cabeça principal da community, para fazer parte do grupo dos moderadores. Então, hoje eu sou o moderador brasileiro aí da equipe e estou tentando aí com o pessoal da InterSystems do Brasil, do Rochael, colocar o idioma português aí o quanto antes aí para todo mundo poder participar cada vez mais. Entendi. Muito obrigado mais uma vez. Agora vamos lá para o Banzai. Banzai, muito obrigado por tua participação, principalmente você que era um estranho no ninho, não conhecia a comunidade, se acabou conhecendo e levou logo de saída aí uma premiação. Obrigado por isso, viu? Eu que agradeço, Guido, agradeço a chance também. E o recado que eu queria deixar é, pessoal, não se amedrontem. Para quem é de fora da comunidade, às vezes assusta um pouco, né? Não é uma linguagem comum. Eu já passei por várias linguagens. Essa assusta quando você olha, assusta os termos, assusta, um monte de coisa assusta. Mas, assim como isso assusta, proporcionalmente a gente tem muita ajuda das pessoas da própria comunidade. Então, você toma um grande susto quando você olha tudo aquilo, mas aí você se acalma, vai lá perguntar na comunidade, alguém vai te ajudar com aquele assunto normalmente, o pessoal é super atencioso, então, super solícitos. Tudo que eu tive de dificuldade eu acabei levando para a comunidade de algum jeito, alguém deu um jeito de responder. Então, não se amedrontem, vamos competir aí, gente, para agitar mesmo. E é isso. Tá bom, muito obrigado para você também. Rochael,
você não me respondeu a pergunta que eu te fiz sobre a premiação. Eu apertei o Henrique ali, mas ele falou mais ou menos assim. Como é que é essa premiação aí, Rochael? Não, então, você me desculpe, realmente me passou batido. Mas, na verdade, nós temos duas premiações. Uma dos Experts, que é uma votação das pessoas da InterSystem, Product Managers, os VPs. Todo mundo é obrigado a olhar, a baixar, a analisar para poder votar. Se você não fizer uma avaliação séria, você não deve votar. Então, é bem certo. E tem a parte da comunidade, né? Então, os prêmios são da seguinte forma. Primeiro, segundo, terceiro, né? A votação interna que a gente chama de Expert Nomination, $2.000 o primeiro prêmio, $1.000 o segundo prêmio e $500 o segundo. E na comunidade nós temos primeiro e segundo, $1.000 o primeiro e $500 o segundo. Em caso de empate, o prêmio é dividido. E aí tem algumas regras que podem mudar esse mês, por exemplo, se você usasse especificamente uma das tecnologias para Machine Learning e para inteligência artificial, você tinha uma pontuação extra, mas isso vai variar de acordo, mês a mês, em função da peculiaridade do assunto que está sendo tratado. Entendi. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pelo tempo de vocês aqui. Parabéns mais uma vez. Espero que vocês tenham uma carreira muito boa pela frente, pelo jeito vão ter mesmo, né? E nas próximas competições, vamos fazer outro vídeo, vamos fazer mais podcast para vocês contarem como foram as próximas vitórias. E eu sou o Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna, que você acessa em www.vidamoderna.com.br. Tchau!